Muito bem, então estamos aqui fazendo essa questão da FUVEST 2019 de circuitos elétricos. É uma questão aí de segunda fase, na qual a gente precisa sempre, estar atento ao que ele pede, claro, mas sempre explicando corretamente o seu raciocínio, os conceitos utilizados e colocar tudo isso numa resolução de uma forma simples e concisa, uma forma simples, de maneira que o corretor consiga entender o que você fez. Ok? Muito bem. Então, perceba aí que nós temos 5 resistores, R1, R2, R3, R4, R5, todas com o mesmo valor de resistência, valendo 200 ohm, correto? E aí, ele deu o potencial entre os pontos A e B, que vale 120 volts. Então, a resistência vale 200 ohm e a DDP vale 120 volts. Item A. Determine a resistência equivalente, REQ, resistência equivalente, deste circuito. Muito bem. Então, a gente lembra que para calcular a resistência equivalente, nós precisamos lembrar dos tipos de associação. Então, nós temos basicamente 2 tipos, que é a associação em série ou em paralelo, e a ideia aqui é muito simples. Se eu quero a resistência equivalente entre os pontos A e B, nós fazemos primeiramente um novo desenho para observar quem que está em série, quem está em paralelo, E uma dos métodos para fazer isso é o método de marcação de pontos, que são o método das equipotenciais. Então, perceba aí que nós temos aí o ponto A marcado aí na figura e vamos marcar os outros pontos, Toda vez que eu não passo por nenhuma resistência, ou seja, só tenho somente um fio, então temos linhas aqui, equipotenciais. Então tudo ali vale A, correto? Lá do outro lado, a mesma coisa, Você tem o ponto B, então quer dizer que todos os pontos, tudo que eu estou marcando, também é o pontinho B. Muito bem. Agora, lá no meio, perceba que tem um ponto ali, que eu acabei de marcar. Esse ponto não é nem A nem D, então temos que chamar com uma outra letra, vamos chamar de C. E a partir de agora, nós vamos redesenhar aí, o circuito. Vamos fazer aqui embaixo, para o item A. Então, redesenhando. Nós temos aí então, vamos lá? Nós temos aí então os dois pontos das extremidades, é o ponto A e o ponto B. E claro, tem um ponto C intermediário. Então, entre A e C, perceba que você tem algumas resistências. Vou marcar em verde. Então, tem a resistência R1 que está entre A e C. Tem o R2 que também está entre A e C. E vamos anotar essas duas resistências, R1 e R2, aqui no nosso novo circuito, redesenhando. Já aproveitando e colocando o valor das mesmas, Então, tanto R1 quanto R2 valem 200 ohm. Então, 200 ohm e 200 ohm. Ok. Continuando, entre C e B, perceba que você tem as duas resistências, R5 e R4, correto? Ambas, também aí valendo 200 ohm. 200 ohm, 200 ohm. E por último, temos a resistência R3 entre os pontos A e B. Então, como é que vai ficar na nossa figura, Então, vai ficar entre os pontos A e B dessa maneira, correto? Muito bem, então muito importante aí você que está resolvendo comigo, Faça essa figura no seu caderno aí, de respostas e faça um desenho aí direitinho, sempre a caneta para treinar, para treinar a segunda fase. E aqui fica muito mais claro para observar quem que está em série e quem está em paralelo. Então vamos lá, vamos calcular. Então, esse desenho também vai fazer parte da resolução, então se você fazer esse desenho, o corretor vai entender o que você fez, tá bom? Então perceba aí, em verde, tudo que está em verde ou tiver outra cor a não ser azul é o que o corretor não vai considerar. Quer dizer, você só vai escrever na sua prova o que está em azul. Tudo que está em outra cor
vão ser passos de resolução, tá bom? Então perceba que entre A e C nós temos duas resistências de 200 ohm que estão em paralelo, portanto a resistência equivalente nessa parte de cima vai ser 100 ohm. E claro, aqui do lado também vai ser 100 ohm, ok? É só dividir pela quantidade, né? Então resistências em paralelo com valores iguais, então vai ser o valor da resistência dividido pela quantidade, 100 ohm e 100 ohm. Continuando, então, nós temos aí duas resistências de 100 ohm na parte de cima que estão ligadas em série. Então 100 ohm mais 100 ohm, você tem uma resistência equivalente de 200 ohm, correto? Legal. E agora, por último, você tem uma resistência de 200 ohm em paralelo com essa de 200 ohm lá embaixo. Então 200 ohm com 200 ohm, no final das contas você tem uma resistência equivalente de 100 ohm. Essa seria a resposta. Ok, mas como é que vamos escrever isso na prova? Pode escrever que a resistência equivalente é dada por R1 paralelo com R2, correto? É o que a gente calculou, né? Primeiramente aí entre A e C. Em série com quem? O R4 em paralelo com o R5, correto? Tudo isso, né? Então, ó, R1 em paralelo com R2, em série com R4 em paralelo com R5, e tudo isso paralelo com o R3, que é esse de baixo. Substituindo os valores, então a resistência equivalente seria 200 por 2 mais 200 por 2, então 100 para cada, 100 para cada depois em série, e em paralelo com a R3 é só dividir por 2, ok? Então é tudo isso dividido por 2. Então é 200 dividido por 2, que dá 100 ohm, ok? Muito bom, então essa maneira aí, né, uma sugestão para que você consiga escrever corretamente na sua prova, no seu vestibular. Continuando aí, vamos fazer o item B de bola. No item B, ele pede a corrente total e no circuito e a corrente I4 no resistor R4. Quer dizer, né, todo esse circuito que a gente observou, né, é como se eu tivesse substituído entre os pontos A e B uma única resistência valendo 100 ohm. E ele falou que nas extremidades, né, a tensão, a diferença potencial entre os pontos A e B vale 120 volts, correto? Portanto, vamos utilizar aqui a segunda lei de Ohm, o igual a R. Tensão é 120, resistência vale 100, vezes a corrente, então a corrente dá 120 sobre 100, que dá 1,2 amperes. Muito bem. Então, é isso. Esse foi o desenvolvimento do item A e B da questão na FUVEST 2019, segunda fase.